É muita raiva. Raiva da violência que assola a nossa sociedade. O Itatiaia Patrulha de hoje começa da mesma forma, no mesmo contexto que terminou o Itatiaia Patrulha de ontem. Muito bem apresentado, muito bem conduzido por esse monstro da comunicação, que é o Renato Rios Neto, porque ontem não tinha assunto diferente para falar. Por isso, então, o Patrulha de ontem focou bastante na prisão desse filho que acabou confessando ter matado a mãe. É o Matheus França Campos, de 38 anos. Hoje, o governo de Minas divulgou de forma oficial a exoneração dele, né, da pasta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Estava trabalhando lá, mas depois que veio esse caso à tona, o castelo dele vai começando a ruir, né? E mais uma base acabou ruindo então hoje, porque a liberdade ele perdeu ontem. Hoje ele perde o emprego. E a justiça, a dona Justa, ela tem que fazer a parte dela e continuar também cobrando o seu quinhão por quinhão, da participação, do envolvimento, da autoria, da mentalidade, da execução desse rapaz que acabou matando a própria mãe. A gente trouxe aqui o Renato Rios Neto, Felipe Quintela, esteve na coletiva de imprensa dada pela Polícia Civil, o núcleo de feminicídio do DHPP. Oswaldo, mas espera aí, feminicídio não é quando o homem mata a namorada, o homem mata a mulher, quando ele mata a companheira? Não necessariamente. Essa é a maneira mais, vamos dizer assim, entre aspas, costumeira que a gente percebe no dia a dia. Só que o feminicídio também caracteriza quando a mulher é morta por um homem no âmbito doméstico, no âmbito da violência doméstica. E aqui tivemos o assassinato do filho contra a mãe, que em princípio foi por enforcamento, e ela então morta nessa linha tênue aí da relação entre mãe e filho, numa situação que ainda precisa de mais explicação, mas a violência doméstica caracterizada então confirmando o feminicídio. Resumindo o que foi dito ontem, né, que por alto esse rapaz assumiu para a polícia. Ele foi preso temporariamente, a prisão dele é temporária, inicialmente 30 dias, podendo prorrogar para mais 30. E ele disse que estava acumulado em dívidas nas famosas bets, né? Apostando, acumulou, então viciou, também fazendo empréstimos bancários. E a cada vez que a bola de neve ia aumentando, ele levando esse problema para casa. E aí a mãe, cansada dos infortúnios, das reclamações, segundo ele, os dois tiveram mais uma discussão na residência e aí ele enforcou essa mulher. O corpo foi encontrado, vocês lembram, né, no domingo passado, encontrado no Conjunto Caieiras, em Vespasiano. No sábado, um dia antes, né, o dia anterior, foi feito o boletim de ocorrência do desaparecimento dela, e ele explicando, né? E ali, desde o primeiro momento, eu tenho que confessar para vocês isso. A gente, quando eu falo que a pauta policial é muito delicada, você tem que saber trabalhar e não trocar os pés pelas mãos e não render aos caprichos do sensacionalismo, porque o que eu vi de gente fazendo sensacionalismo com a cobertura desse caso, especialmente fora de Minas Gerais, lá em São Paulo, um show de horrores. Até vieram falar de magia obscura, um show de horrores. E a gente que não está nesse grupo, a gente que faz essa trabalho responsável, mas a gente tem nossas desconfianças. E eu confesso para vocês que no final de semana passado, estava de folga, e quando eu assumi, né, o meu horário de trabalho na segunda-feira, e esse caso chegou para eu acompanhar, quando lendo o boletim de ocorrência, eu falei assim, mas peraí, como é que esse menino já agiu tão rápido assim, no que tange a desespero, a agonia de avisar a irmã Tia, né, que na verdade é a melhor amiga da professora Tati, tudo muito assim, rápido e de uma forma muito assim, mas não era a condução correta quando alguém não sabe de nada. A casa é intocada, não tinha sinal de arrombamento,
O próprio carro da vítima também estava naquele momento ali. Poucas coisas desapareceram, o celular dela principalmente, e um óculos. E o corpo encontrado a caminho da Serra do Cipó, para onde ele iria passar o final de semana. Envolto num lençol, com uma pedra em cima, que demonstrava ali uma certa atenção em um cuidado com aquele corpo para não deixar exposto, como se fosse uma situação de quem não conhece, não tem muito contato íntimo e pessoal com a vítima. E aí então, gente, desde o primeiro momento, ficou essa desconfiança. No dia seguinte, no caso, né, quando chegou pra gente, o dia seguinte foi o velório, né, e o sepultamento. Eu, conversando com alguns amigos que a gente tem no jornalismo, você tá aqui o Vinícius Araújo da Record, a gente já estava desconfiando desse rapaz há muito tempo, desde o princípio, vamos dizer assim. Não só a gente, tá? Não só os repórteres, jornalistas, mas também a polícia, as nossas fontes, todos estavam focados nesse rapaz. Inclusive, queriam acelerar a expedição do mandado para que ele não fugisse. Porque eles tinham, desde o primeiro momento, esse homem como principal suspeito. A gente no cemitério, mantendo aquela distância de respeito, porque a gente sabe que é um momento doloroso, mas a gente conversou em off, falei, olha, vamos focar muito nesse menino, porque a gente desconfia muito dele. Quem está acompanhando no YouTube aí vai perceber as imagens que eu fiz no sepultamento, e ele fez questão de pegar o caixão da mãe, com ali, pelo que eu estou vendo na imagem, que eu estou vendo o pai da Tati, estou vendo o tio, avô da Tati, um rapaz com camisa de motoclube e o outro que eu não identifico quem é aqui. Mas eu estou vendo ali que das 5 pessoas ou 6 que foram para levar o caixão para o sepultamento, naquele momento que você carrega o caixão ali pro sepultamento, tinha ali pelo menos 3 parentes diretos ali, pai, tio, avô e o próprio filho. E a gente jogou no Zoom ali, né? A gente estava à distância, pegou o telefone no Zoom para focar no Matheus, porque desde o primeiro momento a gente sentia que tinha algo envolvendo esse rapaz. E a postura dele no cemitério fez com que a gente, conversando entre nós ali da imprensa, chegasse até a ficar em dúvida. Será que foi ele mesmo, velho? Será que ele tem algum envolvimento? Porque o choro dele era profundo. O choro dele passava uma imagem de algo extremamente real. Era uma dor real. E eu continuo achando, tá, gente? Mesmo com a polícia prendendo, ele assumindo o crime, eu continuo achando que esse choro que eu vi no cemitério era real. Mas não era o choro de quem estava enterrando a mãe assassinada e naquele momento com uma suspeita de violência sexual. Era a impressão de arrependimento, da ficha ter caído no que fez e ali deixando a emoção vazar e o choro transcorrer. Claro que eu estou falando aqui de impressão, eu não estou na mente dele, felizmente não estou na mente dele, para saber o que passava na cabeça dele naquele momento. Se não tinha arrependimento, aí eu vou te falar, velho, já logo manda ele pra TV, pra fazer novela, porque mega ator. E a gente vai trazer aqui agora, em primeira mão, uma informação que vai mostrar uma conduta violenta, agressiva, não no sentido de ir na prática, mas nas falas, do Matheus com uma vizinha. É uma senhora. E que, desde aquele momento, inclusive, quem o conhece, quem vai conversar conosco aqui, já não fica tão surpreso com o que está acontecendo, porque acredita que o Matheus já tinha essa conduta mais violenta, mais ostensiva com mulheres. Mas quem vai explicar tudinho aqui agora às 5 horas e 18 minutos é a Isabela Gouveia, que vai trazer essa fala pra gente. Isabela, boa tarde. Boa tarde para você também, Oswaldo Diniz. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Itatiaia Patrulha. Oswaldo, uma pessoa agressiva, especialmente com mulheres e sem qualquer tipo de cuidado com uma pessoa idosa e debilitada. É assim que um conhecido define o Matheus França Campos, de 32 anos, preso suspeito de assassinar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana. A gente repercute esse caso e agora eu converso com essa pessoa que não vai ser identificada e vai ter
ter a voz distorcida. Ela conta que há algum tempo enfrentou conflitos diretamente ligados a Matheus por causa de um familiar próximo e que desde então já percebia sinais de um comportamento violento e descontrolado. Nós tivemos uma situação, um problema, uma situação com vizinhos, né? E uma de nossas familiares, uma idosa, ela foi ameaçada diversas vezes pelo Matheus. Ele não era uma pessoa que resolvia situações de uma forma razoável ou de uma forma que fosse clara e conversar com as pessoas. Não, ele sempre trazia esse elemento da truculência, esse elemento da violência, esse elemento da ameaça. E ele ali estava fazendo uma tratativa com uma senhora de quase 80 anos de idade, debilitada, onde ele, ao invés de dar solução para o problema, propor ou então conversar com pessoas que estivessem em condições mais, vamos dizer assim, mais saudáveis, não, ele sempre trazia esse elemento da violência, esse elemento da truculência. Como que era então a convivência na questão de resolução de conflitos com o Matheus? Como é que ele tratava as pessoas que tentavam resolver as questões com ele? Não havia resolução. Ele não permitia em momento algum aproximar. Pelo contrário, sempre havia xingamentos, voz alta, postura de agressividade. Não era algo que era resolutivo, algo que permitiria um diálogo, né? Não era algo que era tratado com abertura. Era algo que era uma pessoa agressiva. A gente falava também sobre como que a reação dele com essa familiar influenciou no tratamento dela, que já tinha um diagnóstico. Como que foi essa situação para a família? Uma situação muito triste, né? Porque a gente pensa que pessoas razoáveis, elas poderiam contribuir para dar uma determinada solução. E a gente vê que a gente não estava tratando como uma pessoa nem um pouquinho razoável, né? E você falava sobre a diferença de tratamento que ele tinha em relação a homens e a mulheres na resolução de conflitos. Como que foi isso aí na sua avaliação? Eu vejo que a maneira como tratar mulheres, alguém que sempre aumenta a voz, alguém que sempre tem um tom ameaçador, e a gente tem várias formas de poder conversar, né? O corpo conversa, né? Então essa forma de alguém que faz academia e por aí vai. Eu acho que esse tom ameaçador, essa carapuça ameaçadora, principalmente para senhoras de idades mais velhas, a gente está falando de alguém que, penso eu, ali por detrás já tinha um perfil mesmo de alguém que estava disposto a provar que era capaz de qualquer coisa. E com homens ele era diferente? Com homens ele era diferente, tanto é que ele nunca permitiu, né, que a gente conversasse com ele nunca permitiu que a gente trocasse algum tipo de ideia com ele, e até por isso, se quer olhar pra gente, ele olhava. Repórter Isabela Gouveia. Pois é, gente, vocês estão entendendo que isso aqui é pra gente entender um pouco mais do perfil do Matheus. Claro que isso aqui é a versão, a imagem, a análise de um vizinho que teve problemas ali em função dessa senhora. E eu apurei, tá? E fiquei sabendo que essa senhora, inclusive, ela faleceu no dia 30 de junho. Não em função disso que está sendo dito aqui, mas uma somatória de sensações e também com a saúde mais debilitada. Eu vou trazer aqui agora, gente, porque ontem teve a missa de sétimo dia. E quando me foi informado que teria essa missa, eu fiquei sabendo um dia antes, eu imaginei, olha, vamos lá para conversar com a família, para saber se de repente tem alguma novidade, se está confiando na investigação. Só que depois que aconteceu a prisão do Matheus, né, ninguém foi da família. Mas o Renato e o Neto foi, né, como eu disse, ele está numa missão agora, mas vai explicar pra gente direitinho. Renato, boa tarde, velho. Oswaldo Diniz, meu grande irmão, Ô, Oswaldo, hoje não deu para eu apresentar o Patrulha, mas ele tá em boas mãos, porque tô aqui dando uma força aqui no evento da rádio, né, da Arraiada Itatiaia. Mas antes disso tudo, né, eu acompanhei a missa de sétimo dia da Soraya Tatiana Bonfim França, caso que a gente está acompanhando, né? Esse caso chocante. E claro, né, Oswaldo, o clima não poderia ser pior possível, né? A missa foi na paróquia Nossa Senhora da Divina Providência, no bairro São Luís, na região da Pampulha, e o clima ficou tão pesado, né, com essa notícia da prisão do Matheus, que nenhum parente foi
Segundo ali, né, a turma... Ah, então você conhece todos os parentes? Não, tô falando segundo o pessoal lá da comunidade escolar, enfim, né? Os parentes não foram vistos. Obviamente, a gente entende, porque eles tiveram uma dupla morte. Primeiro, o baque de perder o ente querido, né? A Soraya. E agora, perder outro ente, porque quem vai compactuar com o filho que mata com a mãe, né? Esse Matheus, ele tá morto em vida para essa família. E é compreensível, porque ninguém aceita uma situação dessa. Então, a gente entende a família não ter ido à missa de sétimo dia, né? Mas foi uma cerimônia muito bonita, muito simples, muito tocante, muito emocionante. E a gente se pergunta, né, Oswaldo, qual o limite da maldade humana? Bom, vamos ouvir a irmã Roseli Hart, que é a diretora pedagógica do Colégio Santa Marcelina. A professora Soraya Tatiana era uma profissional extraordinária, muito competente, muito capaz, mas um ser humano de um coração gigante, que era capaz de acolher todo mundo, de se doar para todos. Com os seus alunos, ela era sempre sorriso e gentileza, uma palavra de incentivo, escrevia sempre nas atividades deles, nas avaliações, uma palavra de esperança, de motivação, para que eles continuassem animados e com autoestima, né, para cima, para aprenderem de verdade. Ela é uma pessoa que eu diria que deixou a semente do bem plantada no coração de todos os alunos que passaram por ela. E nós pudemos testemunhar nesses dias de maneira sofrida, porque é o que nós temos vivido, né, nesses últimos dias com essa notícia, mas ao mesmo tempo a confirmação do quanto ela era querida, do quanto bem ela semeou, ela plantou, ela espalhou. E é assim que nós acreditamos que agora ela está colhendo esse bem que ela semeou lá na eternidade. Agora, irmã Roseli, a senhora bem disse, né, que os familiares, é compreensível, não vieram devido aos últimos acontecimentos, que foi a prisão do próprio filho, né? Inclusive confessou o crime. É um fato chocante, né, irmã Roseli? Sempre é chocante, a violência é sempre chocante. Nós esperamos e plantamos e educamos sempre para o bem, sempre para a paz. E é isso que nós esperamos das pessoas. Então, quando em uma família vêm os sinais da violência, é doloroso demais para todos. Ele disse para a polícia que estava devendo por causa de jogos online, né? A gente vê aí a sociedade enfrentando até esse debate moral sobre a questão dos jogos, tá aí para ser legalizado, não legaliza, e a gente vê ao mesmo tempo pessoas no vício dos jogos. E claro que a polícia vai aprofundar isso, mas ele falou isso para a polícia, né? Que estava devendo muito dinheiro devido a esses jogos online. Como é que a senhora vê a sociedade nesse ponto que a gente está, né? Eu penso que a educação é sempre um ponto de transformação na vida das pessoas. E nós precisamos cuidar, desde criança, na adolescência, na juventude, para que eles não entrem nesse caminho, né, dos vícios, para que eles consigam ter a semente do bem plantada no coração e as atitudes boas para que possam também reproduzir isso com ações, né, com a vida deles. Porque é muito sofrido para todos quando se entra num vício, né? Seja para a pessoa que está vivendo aquilo, mas todos os seus familiares sofrem também. É isso aí, Oswaldo, tamo junto, meu irmão. Forte 73, repórter Renato Rios Neto. Beleza, Renatão, força na missão, meu irmão. Agora 5 horas e 28 minutos. Antes de eu fazer mais um comentário aqui sobre esse caso, é claro que a gente escuta sempre todos os lados disponíveis, e aqui eu vou trazer a fala do advogado Gabriel Arruda, que ontem conversou com o Felipe Quintela, e ele vai assumir o caso, aí vai ser a defesa do Matheus. Então vamos ouvir o que ele tem para dizer até agora, né, do que ele consegue falar. Nesse momento, nós não tivemos acesso ao inquérito policial, então qualquer informação que a gente passar agora foge da verdade, mas na verdade é o seguinte, todos os direitos dele estão sendo resguardados e a gente está aqui para poder fazer isso, resguardar os direitos dele. Mas de toda forma, é importante salientar que a defesa do Matheus, nós advogados, eu, doutor Vida aqui presente, nós sentimos muito pela vida da professora Soraya, tá? É importante deixar isso claro, ressaltar
essa informação que nós sentimos muito pela vida da professora Soraya. Mas os direitos do Matheus, eles devem ser resguardados, né? E nós estamos aqui para cumprir isso. Nós tivemos a oportunidade de ter uma breve conversa com o Matheus. No momento que ele prestou o depoimento dele, nós não estávamos presentes, então ainda a gente não teve acesso a esse depoimento. Então, assim que a gente tiver o acesso ao conteúdo integral da investigação, aí a defesa vai se pronunciar. Qual que é o próximo passo de vocês, já se posicionando aí para esse processo, né, que vai seguir agora? Em relação ao inquérito policial, eu repito, como nós não tivemos acesso a nada do conteúdo das investigações, a gente não consegue se pronunciar em relação a isso, tá? O que a gente primeiramente está querendo fazer é garantir os direitos dele, né? Dar todo o apoio, não só a ele, mas também ao pai dele, né? Que está muito sentido, aos irmãos do pai, aos tios. É para isso que nós estamos aqui, para resguardar todos os direitos dele. E depois, quando a gente tiver acesso à investigação, a gente vai se pronunciar oficialmente. Pois é, e aí ele tocou num ponto importante, gente. Vamos aguardar a conclusão da investigação, porque a polícia ontem fez um ótimo trabalho também, além da prisão, claro, mas também conversando com a imprensa, respondendo o que dava para responder na coletiva, mas algumas respostas ainda precisam ser dadas. E isso vai depender do avançar da investigação. Por exemplo, o Matheus agiu realmente sozinho? A intenção dele era realmente patrimonial, a questão, ou melhor, a motivação era realmente ele ter perdido a cabeça na discussão enforcado, ou tinha algum interesse patrimonial, algum seguro de vida, o próprio apartamento da vítima? São perguntas que ainda precisam de respostas. De onde que veio a ideia de querer forjar uma violência sexual? Pelo menos é o que foi dito ontem na coletiva como suspeita, né? Porque depende do resultado do laudo. Mas, em princípio, não há indício de violência sexual. Então, como é que foi feito, como é que foram feitos os ferimentos na mãe, na própria mãe, para dar a impressão de uma violência sexual? Será que foram feitos realmente por ele ou por mais alguém? Enfim, são perguntas que nós precisamos, né, de respostas